Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre tênis, né? Porque assim, eu tava hoje assistindo aqui alguns jogos de Retro Game Blosh, né? No momento tá jogando Medvedev e Manarin, esse jogo tá legal, né? Mas eu tava vendo agora há pouco, né, uma pelada de tênis que, por incrível que pareça, durou quase 3 horas de duração entre o Zizo Bergs e o Alexei Poprin. Foi um jogo bem doído de se assistir. E assim, né, eu olhava para aquele jogo, eu sei que não é nos 250 que os principais nomes do tênis vão estar presentes, né? Mas eu fiz um paralelo com o que? Domingo a gente viu a final entre o Sinner e o Alcaraz e foi um jogo fantástico de tênis e que deixou muito nítido que eles no momento assim, são os dominadores do tênis, né? Por mais que tenha sido apenas a primeira final entre os dois, né, em Grand Slam, as últimos 6 Grand Slams foram conquistados pelos dois, 3 pelo Sinner, 3 pelo Alcaraz, né? Nas quadras duras o Sinner reinando, nessas de saibro na grama tem dado o Alcaraz. Vamos ver o que acontece em Wimbledon agora. Teve uma declaração do Daniil Medvedev que ele é muito honesta, né? Que a geração dos anos 90 não é melhor que o Big Three e não é melhor que o Alcaraz e Sinner, mas ele ainda acredita que os jogadores dos anos 90 vão ter mais do que 2 grandes slams, que são os US Opens de 2020 e 2021, ganhados pelo Thiem e ganhados pelo próprio Daniil, né? Mas a questão que eu coloco é: alguém poderá ameaçar esse domínio do Sinner e do Alcaraz? Porque esse torneio de Roland Garros também foi muito sensitivo no aspecto de o Djokovic, aos 38 anos, né, não é mais aquele cara que vai dominar o tênis, né? Tipo, talvez ele possa ganhar o Wimbledon, ainda não duvido do Djokovic para isso, porque ele ainda impressiona para a idade que tem, mas a verdade é que, assim, aos 38 anos é impossível não sentir os efeitos da idade, né? Tipo, o Djokovic talvez de 2 anos atrás fosse campeão desse torneio, não duvidasse, mas a verdade é que não é mais o Djokovic de 2 anos atrás e a partir de agora a tendência é ficar mais difícil para ele com a idade que tem. E aí a gente pergunta, se o Djokovic sai do tênis, quem ameaça os caras? Quem que vai fazer frente? Porque no final, tirando o próprio Alcaraz, né, o mais próximo que eu vi ele de ameaçado em um jogo em Grand Slam esse ano, mais até do que aquele jogo contra o Rooney na Australian Open, foi essa na semifinal de Roland Garros, né? Foi o único tenista que eu vi tirando o Sinner da zona de conforto, foi o próprio Djokovic. De resto, assim, ele não encarou um breakpoint sequer contra o Zverev lá naquela final do Australian Open. O Zverev na época era o 2 do mundo, então assim, eu fico pensando, né? E aí eu acho que a gente entra num debate que para mim pode ser muito interessante, no aspecto de que a gente comenta assim, quais são as possíveis ameaças? Eu acho que tem 2 tenistas esse ano que estão despontando como possíveis caras para bater de frente no futuro, não no presente, mas 2 tenistas que deram um salto de qualidade, Jack Draper e Lorenzo Musetti, né? O Draper, ele ainda tem que ser mais ofensivo às vezes. Eu acho que ele se defendendo, o nível dele é primeira prateleira, é elite, ele se defende bem demais, ele é inteligente demais dentro de quadra, estrategicamente ele é um jogador fora de série, mas é um cara que tem pouca letalidade, né? Ele até saca muito bem, mas o Draper é um tenista que, assim, não tem grandes golpes de definição. Isso fez falta tanto contra o Bublik, né? Nesse jogo do Bublik foi muito nítido isso. Fez falta contra o Alcaraz lá no torneio de Roma. Ele estava jogando bem contra o Alcaraz e tudo isso, mas é aquele negócio, né? Ele sustentava bem as trocas, né? Mas na hora da definição, o Alcaraz tinha um recurso, ele não. E sabe onde fez falta? Contra o Ruud lá em Madrid. Porque se ele tivesse os golpes mais letais, ele teria matado muito ponto que o Ruud deixou ali com aquelas bolas mais altas, né? Muito vulnerável durante ali alguns momentos do jogo. Mas o próprio Draper, assim como o Ruud, tem essas dificuldades de matar um pouco os pontos. É algo que ele pode melhorar e eu acho que é algo que ele ainda vai evoluir bastante, né? E o Lorenzo Musetti, para mim, é um jogador, assim, tecnicamente falando, ele é um dos mais impressionantes que existem na atualidade. Eu acho que esses 2 sets que ele jogou contra o Alcaraz foram fantásticos, foram fenomenais. O problema foi o resto do jogo, né? Tipo, fisicamente ele morreu, né? E eu acho que o Musetti, ele tá precisando de umas aulinhas com o Djokovic de como gerenciar o físico, porque ele falou na coletiva, eu perdi as pernas e tudo isso. Eu acho que o Musetti não é um cara que trabalha bem essa questão ali da respiração entre os pontos, que tudo isso importa. O Djokovic fala muito disso, né? E o cara morrer depois de 2 sets, assim, é inadmissível para um cara no top 10, sinceramente. Porque é o Alcaraz do outro lado, ok, né? Mas se eu vou pegar aqui exemplos em grandes slams, né? Tudo bem, um pouquinho mais anterior. Em 2022, o Tiafoe aguentou 5 sets, né? Tipo, óbvio, no quinto set ele acabou apanhando, mas ainda assim aguentou um jogo muito mais longo, né? Marin Cilic, ele aguentou 5 sets naquele US Open contra o Carlos Alcaraz, né?
E ele tava jogando bem pra caramba, né? Tipo, é um tenista que na época tinha 35 anos, né? Então, assim, então, acho que ele tinha menos, acho que ele tinha 34. Mas a verdade é que, assim, já era um tenista bem mais experiente, né? Que teoricamente não tá no auge físico, mas eu acho que o Musetti é isso, né? Mais do que qualquer outra coisa, né? É o físico, porque tecnicamente falando, ele incomoda o Alcaraz, né? Dá pra dizer isso, né? Ele tá incomodando quase todo mundo. Ele alcançou um nível de solidez fantástico, ele alcançou um nível de uso dos recursos dele muito bom, mas tá faltando perna pro Lorenzo Musetti, né? E aí a gente coloca, por exemplo, também os tenistas da geração dos anos 90, né? E aí a gente vai citar os três remanescentes, porque o Tim já aposentou, né? Acabou, o punho dele foi para de Vasco, né? Mas a questão é, vou pegar aqui cada um. O mais bem ranqueado, Alexander Zverev. Ele tem tênis para incomodar Alcaraz e Sinner? Tem. Eu acho assim, as pessoas vão falar, como que você fala isso, Lucas? Ele ganhou do Alcaraz há pouco tempo atrás no ATP Finals. Ele ganhou do Alcaraz no Australian Open ano passado. E assim, o Alcaraz, quando ganhou o Roland Garros em cima dele, foi 5 sets, gente. Não foi 3-0 atropelando, né? Eu não sou esse tipo de pessoa que trata o Zverev como se fosse um completo inútil dentro de quadra. Ele não é. Mas o problema do Zverev não tá na questão tenística. Ele tem tênis pra caramba. O problema é que mentalmente ele é muito fraco, né? E essa é uma frase forte, mas é o que resume a ele. É só um mental muito fraco que impede um tenista da qualidade dele de não ter hoje um Grand Slam, de não ter sido o número 1 do mundo, né? Com o tênis que ele tem, é inadmissível a gira de saibro que ele teve, que não chegou em uma semifinal sequer. E assim, ele nunca ganhou do Djokovic uma partida integral de Grand Slam. E já teve mais próximo do que nesse jogo. No US Open de 21, ele levou o Djokovic ao quinto set, jogou muito melhor, com muito mais personalidade, né? E ali acho que assim, enfrentou um Djokovic fisicamente muito mais inteiro, e aí no quinto set, fisicamente, o Djokovic sobrou. Mas a questão é, nesse jogo não foi no físico, foi na estratégia, foi no mental. Foi uma derrota terrível para o Zverev no aspecto de que assim, ok, é o Djokovic, mas não tinha chance menor na carreira dele de ganhar do cara, que já tá ali ameaçando dizer que foi o último Roland Garros da carreira dele. Então assim, era a chance do Zverev, né? E ele tá teoricamente no que deveria ser o auge técnico e físico dele. E ele, depois do segundo set, foi dominado. Então, para mim, a questão do Zverev é mental. O cara, mentalmente, você encolhe muito o braço nos momentos de dificuldade. E para mim, assim, eu acho que até o forehand dele, que é muito criticado, é fruto disso, entende? Quando ele perde a convicção de bater com o forehand, aí o golpe encolhe. Mas quando ele tá confiante, quando ele tá jogando bem, até o forehand funciona, né? Contra o Alcaraz ano passado na ATP Finals, o forehand funcionou bem pra caramba, né? E aí a gente pega, por exemplo, os outros tenistas. Stefanos Tsitsipas, no momento ele é o 25 do mundo. 25 do mundo, tá? Feia a situação. Mas tá trazendo aí o Goran Ivanisevic, já tá treinando. Vamos ver o que vai mudar, né? Mas assim, desses três da geração dos anos 90 que ainda continuam, né? É o que eu tenho menos expectativa ainda, é o Tsitsipas mesmo com o Ivanisevic. Mas vamos ver o que muda, né? Até porque, assim, os grandes problemas do Stefanos também tá nessa questão do mental dele, né? E para mim, assim, a devolução dele tá muito fraca e a falta de convicção também nas jogadas e, obviamente, o backhand que não é lá aquelas maravilhas, né? Aí a gente chega, por exemplo, pro Daniil Medvedev, né? O Medvedev, ele é um tenista que já ganhou Grand Slam, é o que tem mais finais em todos esses da geração dos anos 90 que eu citei. Tecnicamente falando, o Tsitsipas tem 2, o Zverev tem 3, o Medvedev tem 6 finais de Slam, né? Ele teve azar também, né? Ele pegou 5 finais, foram contra os membros do Big Free, se não me falha a memória. Então, apenas uma que foi sem o membro do Big Free, que foi essa contra o Jannik Sinner, né? E assim, né, a final dele contra o Sinner, ele jogou muito bem, aí pagou o preço também de não ter resolvido os jogos das rodadas iniciais rapidamente, foi muito cansado para a final. Quando teve fôlego, foi até melhor na partida, mas é aquele negócio, né? Aí o Sinner colheu os louros de ter passado das rodadas iniciais sem tantas adversidades. Agora, a questão do Medvedev para mim ele está muito mal nessa temporada, muito mal mesmo. Isso porque ele não resolve os problemas do jogo dele, né? Ele tem, defensivamente, um dos melhores jogos do Tour, uma das melhores devoluções, ele é um tênis extremamente sólido, mas o Medvedev, assim, ele regrediu muito em termos de saque, os golpes no fundo de quadra dele são extremamente sólidos, mas não são letais, e a gente tem também essa questão do Medvedev de ser um voleador muito problemático. Se ele melhorar isso, né? Se ele trouxesse um técnico, que é o Goran Ivanisevic, podia ser ele,
que melhorasse isso, eu acho que o Medvedev tinha totais condições de voltar a brigar por grandes títulos. Eu vou falar a verdade, em 2023 ele estava jogando um nível maravilhoso de tênis, né? Ele estava chegando longe nos torneios, né? Só que é aquela história, né? Ele acaba estagnando e recentemente não tem conseguido fazer muita coisa para sair desse limbo, né? O trabalho do Jiri Simon foi bom e o Jiri Servara, o que ele já fez de bom, não acho que ele vai melhorar mais ainda, né? Então, assim, o Daniil Medvedev dos três, por incrível que pareça, mesmo quando ele esteja lá longe de ser uma maravilha, ainda eu tenho mais confiança pelo que ele já fez, porque a melhor partida do Medvedev ainda é um negócio surreal, né? É um cara que, assim, num grande dia, conseguiu vitórias contra essa versão absurda do Sinner em um Grand Slam, como em Wimbledon no ano passado, e ganhou do Alcaraz lá no US Open, numa época que o cara estava atropelando todo mundo, e ele fez aquela partida que eu sempre esperava dele, naquele nível alucinante de contra-ataque, solidez no fundo de quadra, né? E sacando bem, que não é algo que ele tem feito com frequência, né, recentemente, né? Ele, inclusive, é o 59 no ranking de sacadores nessa temporada, que é bem ruim, né? Para alguém que já esteve no top 10 quando foi campeão do US Open em 2021. E assim, tem, é claro, os jovens talentos, né? O pessoal que está surgindo aí nessa nova geração, né? Eu acho assim, tem outros nomes que poderiam surgir e incomodar. Holger Rune é o caso, mas ele precisa ajeitar a cabeça, conseguir foco, ficar saudável. Isso é importante para o Rune. Talento para bater de frente? Ele tem. A gente pega, por exemplo, o Jakub Menzi, que tem talento, tem muita qualidade no jogo dele, saca muito bem, tem grandes recursos no fundo de quadra e acredito que ele vai melhorar. É um potencial adversário, né? João Fonseca, quem sabe, ainda tem um caminho longo a percorrer, acho que precisa de mais variação tática, né? Precisa também jogar de uma maneira um pouquinho mais calma e não nesse ritmo alucinante de ataque todo o tempo todo, porque assim, em alguns jogos isso vai funcionar, mas não é todos, né? E a gente tem até alguns nomes que podem acabar surgindo ali no meio dessa bagunça toda, né? Mas para mim esses são os principais, né? Ainda tem novos talentos que vão surgir, que podem acabar lutando lá em cima. Eu acho que ainda vai ter tenistas que vão evoluir, que vão melhorar bastante. Mas assim, de resto, por exemplo, Hubert Hurkacz, talvez um jogo ou outro, porque saca muito bem, porque tem bons golpes de definição, possa incomodar. Taylor Fritz precisa trabalhar melhor os golpes de movimento, saca muito, tem um ótimo forehand de backhand, precisa de mais backhand na paralela e precisa bater mais em movimento, não se movimenta bem em quadra, né? Casper Ruud não ganha do Sinner e para mim não ganha do Alcaraz com o jogo que ele tem, precisa aprender a bater reto na bola, né? E a gente vai pegando outros membros ali do top 10, Alex de Minaur, sólido pra caramba, mas precisa aprender a atacar, né? Tipo, isso é uma coisa que o de Minaur não faz tão bem. Então, assim, você tem muitos tenistas fantásticos, mas muitos deles acabam carecendo de um detalhe ou outro. O Hugo Humbert, mais estratégia, né? Às vezes um pouquinho mais de variação na forma de jogar, não só ataque total. Arthur Fils precisa melhorar o backhand, tem potencial, mas não sei até que ponto para bater de frente com esses caras, né? Então, assim, tem muito nome, né? Mas a gente sabe ali dos que eu citei aqui, eu vou levar mais confiança de uma possível ameaça para o Alcaraz e o Sinner, aqueles que ou já tiveram em um ponto muito alto da carreira, como foi o caso do Medvedev ou do próprio Zverev, mas aí precisam melhorar coisas no jogo dele urgentemente, desses jovens talentos, né, que é o caso do Menzies, do João Fonseca, que são os principais atletas sub-20 da atualidade, e é claro, de tenistas que deram um salto nessa temporada, o Draper e o Musetti. Mas no momento todos eles estão abaixo, todos eles um degrau, dois ou até mais. Mas eles estão abaixo e por isso a gente tem que obviamente ficar de olho porque é aquele negócio, né? Talvez eles melhorem, talvez Sinner e Alcaraz deem uma baixada, né? Porque é normal, às vezes chegar no nível muito alto, às vezes dá aquela queda, aconteceu com todos os membros do Big Three. Mas a verdade é que, assim, no momento, eles nadam de braçada. O Wimbledon pode trazer coisas diferentes porque é uma superfície muito distinta das outras, a grama, né? Ela traz características de jogos novas que acabam deixando tudo mais embolado. Mas, no final, a gente sabe que o favorito desse torneio aí é Carlos Alcaraz, né? O Djokovic corre por fora, o Sinner tem todas as condições de ser competitivo, mas na grama, pelo menos nessas últimas temporadas, ainda tem tido aqueles momentos que mostram um pouco de vulnerabilidade, não bater em movimento do jeito que ele gosta, tem sido um problema pro jogo de grama dele. E assim, tem outros nomes. Draper é um cara que eu tô ansioso para ver na grama esse ano, né? Na grama, o Hugo Humbert pode jogar bem pra caramba, o Hubert Hurkacz, infelizmente, machucou hoje, é dúvida para o Wimbledon, uma pena, porque esse é um cara que jogando bem na grama é um dos melhores tenistas da atualidade, né, nessa superfície. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer.
Vamos lembrar também do Medvedev, que defende os pontos de uma semifinal. Ele tem obrigação de ir muito longe em Wimbledon se não quiser ter um tombo no ranking. A ver o que vai acontecer, gente. Por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.